Então vamos começar esse nosso evento logo. Só que antes de começar, eu só queria dar um aviso. Talvez esteja passando aqui embaixo na tela agora, não sei se vai dar certo, mas se der certo, você está vendo os dois últimos vídeos que a gente fez. Um deles só com o pessoal de exatas e o outro só com a galera de humanas. Se não tiver aparecido, é só clicar no canal aqui embaixo mesmo, certo? Então vamos começar. Eu queria agradecer de verdade, assim, primeiramente a presença de cada um de vocês aqui. Muitos eu nem conhecia, mas mesmo assim toparam participar desse bate-papo aqui com a galera do 180 Graus de Tupã. Quem vai começar pra gente hoje é o Jubilu. O Jubilu ele é conhecido aí nesse meio, bem conhecido nesse meio de vestibular. E é uma participação especial nossa para esse evento. Mas antes do Jubilu falar, vamos rodar a vinheta, beleza? 180 SK. 180 pavora. 180 zica, pavoriga, barica, 180 zica, 180 zica. 180 zica. 180 pavora. Por que 180 é? Essa é a galera! Essa é a galera que está ao vivo agora com o professor Jubilu. Galera Boy, ficando muito metido. Não sei se vocês viram, mas semana passada apareceu uns alunos assistindo minha videoaula no Jornal Nacional, né? Então, minha mãe ficou muito emocionada. E nessa semana eu saí na revista Época. Tem uma foto grandona minha lá, todo galã, todo gatinho manhoso, falando aí de como eu aproveitei as redes sociais para mudar a minha carreira, para dar um boom, para dar um up na minha carreira. E aí eles me pegaram como exemplo e fizeram uma reportagem. Tá lá na revista Época da semana, então subiu a cabeça o sucesso, eu tô ficando muito metido. Tô zoando. O pessoal do cursinho Tupã, que é um cursinho no estado de São Paulo, que é um cursinho gratuito, né, que é oferecido para as pessoas que não podem pagar um curso pré-vestibular. Isso é a realidade da maior parte do Brasil. Numa universidade federal, eu cursei a Universidade Federal de Santa Catarina, né, fiz biologia, numa época que recém tinha passado a novela O Clone, e que todas as pessoas na face da Terra queriam ser biólogos para trabalhar com genética, e a realidade é que depois poucos dos meus amigos foram para o lado da genética, né? Durante a faculdade as pessoas foram. Então foi difícil passar, ficou muito concorrido a biologia, não é o que é hoje. Hoje os cursos de biologia têm uma concorrência baixa, mas na minha época foi muito alto, e eu tive que me preparar bastante para passar num curso que era concorrido naquela época. Isso era mais ou menos 1998. Jubilu em 97, 98. Foram os meus 2 anos dedicados a entrar numa universidade pública, né? A entrar numa universidade federal. A gente está cortando, gente, ó. Vamos fazer assim. Quando vocês perceberem que não estão recebendo o som, pode falar o próximo da sequência normal para dar continuidade. Tranquilo? E aí, pessoal, meu nome é Beatriz Fego, eu faço medicina aqui no Rio, na UFRJ, também moro aqui, e eu me formei ano passado, então colégio aqui no Rio, e na faculdade, desde o 3º ano, e precisei fazer o cursinho depois, para falar um pouquinho da minha vida aí de vestibular para vocês. Tá ouvindo? Oi, galera. Tô. Oi, galera. Meu nome é Juliana Benini. Eu hoje faço odontologia na Unicamp. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Diogo. Eu tô aqui representando o Botucatu. Beleza. Bom, meu nome é Aline. Eu sou de Fortaleza. Vou procurar a universidade que fosse uma das melhores do país. E simpatizei muito pela Unicamp. Eu sou a Natália, estou cursando o 4º ano de medicina na Unesp. Oi, gente. Meu nome é Tatiana. Tenho 22 anos. Atualmente eu faço enfermagem do Botucatu.
Meu nome é Paola, eu sou estudante de odonto na Faculdade Metodista em São Bernardo do Campo. Estou cursando meu 3º ano, são 4 anos integrais. Oi gente, eu sou a Camila, sou estudante de farmácia da Unifesp, que fica em Diadema. Estou no 4º ano de 6 anos, porque eu estudo no noturno. Eu, mês que vem, estou indo para Nova York, pelo programa de Ciências Sem Fronteiras. E eu tô super feliz com isso, é uma oportunidade tanto, espero crescer bastante com isso pessoalmente e melhorar meu currículo também. Bom, meu nome é Júlia, tenho 18 anos, estou cursando medicina aqui em Prudente e o Lucas me contou para contar um pouco para vocês como foi minha rotina de vestibulando e como foi quando eu passei. Acho que todo esforço é válido nessa época, né? Qualquer ano ajuda. Isso aí, Júlia. Então vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho com a Marcela. A Marcela, que ela foi aprovada em 9 faculdades de medicina, entre elas USP, Unesp, Unicamp, Unifesp e Federal do Rio. E ela ficou bem famosa assim há 2, 3 anos atrás, porque ela tinha 16 anos só. Então, Marcela, começa a falar um pouquinho pra gente aí, um pouquinho sobre isso, um pouquinho da sua preparação, o que você fez de tão diferente assim para ser aprovada nesses vestibulares. Tirando o tempo que eu dormia e comia, eu estava estudando. Dediquei bastante aos estudos. Eu parei de fazer as atividades que eu fazia antes. Que era o quê? Conta assim, o que você fazia? Eu dançava. Eu fazia balé clássico, fazia balé moderno, jazz. Eu patinei. Pensar que você vai conseguir em 6 meses se preparar uma coisa que tecnicamente você tem que se preparar a vida toda é difícil. Eu nunca fui a primeira da classe. Eu era boa, assim, as minhas notas eram boas. Mas, lógico, eu tinha dificuldade em algumas matérias, mais do que outras, então eu tinha que correr atrás. Beleza. Beatriz, nesse sentido aí, pode continuar. Continua falando um pouquinho pra gente. E aí disso, eu estava assim, a minha técnica, o que eu achava que era bom pra mim, era ter uma rotina regrada no sentido de estudar todos os dias, pra você não precisar, antes das provas, ficar naquele nervoso, ficar passando o dia inteiro ou virar à noite, coisas que muita gente faz. Então, assim, eu estudava em torno de 4 horas, 4 horas e meia, mas também de acordo com a minha necessidade. Se eu achasse que alguma matéria estava assim, muito difícil, eu podia prolongar isso. Se eu achasse, não, tá bem fácil, estou dominando bem, eu podia diminuir o meu horário. Então, eu era bastante flexível quanto a isso. Assim, as minhas conquistas de vestibular, elas foram assim, bastante significativas para mim, porque desde o início, assim, aproximadamente em junho, foi a primeira prova que eu fiz, que foi a primeira fase da UERJ, exame de qualificação. E aí, para minha surpresa, quando eu conferi o gabarito, eu percebi que eu tinha acertado todas as questões. E isso nunca tinha acontecido em todos esses anos de vestibular da UERJ. Nunca ninguém tinha acertado tudo. Então foi até um choque, até a imprensa veio toda, eu dei várias entrevistas e tudo mais, por causa dessa coisa nova que nunca ninguém tinha visto acontecer. E isso também serviu como uma forma de me motivar, assim, para continuar estudando e para perceber também, assim, seu esforço está dando certo, você está no caminho, está muito bem. E aí, depois disso, eu fiz algumas faculdades particulares de medicina. Eu fiz o vestibular, novamente para testar, porque meu objetivo era uma pública, né? E aí eu fiquei em primeiro lugar nelas. Mais uma vez, isso vai, assim, motivando, né? Pô, você tá no caminho certo, vamos lá, vamos continuar. E aí eu fiz o Enem. Aí no Enem, que era, assim, o meu grande objetivo, porque ele abre portas para várias faculdades públicas e de medicina, eu consegui tirar 1000 na redação, e aí eu consegui, a UFRJ era que no caso eu tinha a maior média de corte e era o meu objetivo, então eu realmente precisava de uma média muito alta, mas eu consegui ficar em 3º lugar para a UFRJ e escolhi o meu curso e é lá que eu tô hoje. E é isso aí, depois eu acabei passando para a UERJ também, mas eu já tinha escolhido a UFRJ. O primeiro ano que eu fiz junto com o 3º ano. Mas devo admitir que não consegui me esforçar tudo aquilo que eu precisava pro curso que eu tava querendo, que eu não tinha noção ainda da dificuldade que era passar em medicina, assim, né? Porque querendo ou não, a gente sai do colégio achando que tá com boas notas e isso vai ser o suficiente. Só que no mundo de concorrência a coisa é um pouquinho mais complicada. Só que aí chegou no final do ano e acabou também não dando para a medicina, mas eu passei em 12ª na Unicamp em odonto. Então, assim, foi muito recompensante pra mim, porque eu olhei e falei, finalmente eu me senti apta, né, pra fazer alguma coisa de fato. Que, querendo ou não, com as derrotas do cursinho, você vai perdendo um pouco da sua, né, assim, sua capacidade de acreditar em si mesmo.
Daí no médio eu fiz em escola pública e eu morava em Goiás. Daí eu fui para São Paulo. Não, primeiro eu comecei um curso particular em Brasília. Daí eu fui para São Paulo e fiz cursinho para tentar uma pública. Daí eu fiz 1 ano e meio de cursinho. Primeiro eu fiz um cursinho popular, depois eu consegui uma bolsa no Objetivo. Fiz 1 ano. Daí eu passei na Unesp de São Vicente. Eu tinha um ritmo bem intenso de estudos desde o primeiro ano do ensino médio. Tipo, e eu acho que o que mais valeu a pena nessa trajetória inteira foram os simulados. Porque, galera, o grande recado que eu quero dar pra vocês é que pra passar em medicina não tem segredo. Você precisa ralar bastante, você precisa ter bastante perseverança. Eu escolhi odonto, opção, pesquisei bastante sobre o curso, perguntei pra muita gente que fazia e vi que era uma coisa que eu ia gostar. Então eu estudava, era uma rotina bem cansativa, acordava às 5h30 da manhã, voltava à tarde em casa, e quando chegava eu tinha que estudar mais um pouco, ia dormir tarde, então eu tinha muito sono, era bem complicado. Então, quando eu estava no terceiro ano, eu relaxei muito por acreditar que, como eu tinha passado no segundo ano, eu achei que automaticamente eu passaria no terceiro. Então, eu levei as coisas um pouco mais tranquilamente e daí eu não passei. Então, eu não deixava a matéria acumular e se por acaso eu não conseguia estudar aquela matéria, eu passava ela e continuava estudando o que estava sendo dado naquela semana. Eu sentava na cadeira, ficava 4 ou 5 horas sentada lá estudando, fazendo a prova vestibular, depois corrigia. E isso tudo me ajudou a me preparar fisicamente para o vestibular. No meu terceiro colegial, eu acordava todo dia às 6 horas, que eu pegava ônibus. A cidade que eu estudava era meia hora da minha cidade, tinha um ônibus da escola mesmo. Daí eu chegava lá às 7h30. Daí das 7h30 a 1h30 eu tinha aula, chegava em casa umas 2 horas da tarde, almoçava, descansava por uma meia hora até as 3 da tarde. E depois eu ia direto estudando das 3 da tarde até umas 7 da noite, mais ou menos. Eu fazia acho que coisa de uns 150 a 60 exercícios todo dia, da matéria que eu tinha tido naquele dia. Eu estudei escola pública, todo o meu tempo assim, de escola mesmo. Fiz cursinho na escola, um terceiro colegial. Aí foi a partir desse cursinho que eu consegui passar na Unesp. Foi difícil, foi cansativo, porque eu ficava o dia inteiro na escola, tipo, das 7 da manhã até as 7 da noite. Mas foi tempo que valeu a pena. No final do terceiro colegial não passei, aquele choro, pelo amor de Deus, não valeu a pena. Não sei o que meu pai, não, acho que valeu, olha o curso que você quer, você tem que se esforçar. Eu falei, tá bom, fui pra 1 ano de cursinho. Cheguei, mas eu entrei em 2013 e falei, esse ano eu vou passar, esse é o meu ano e eu vou dar o meu máximo. 2013 começou minhas aulas, eu não saía de casa, eu só estudava lá em Ribeirão e eu coloquei na minha cabeça, esse ano é meu último ano e eu vou passar. Meu cursinho era das 7h30, 15 para 1. Eu ia pra casa almoçar, voltava 2 horas pro colégio. Do colégio das 2 eu ficava até as 10 estudando, todo dia, segunda a sexta. Aí no sábado eu acordava umas 8 horas no sábado, aí eu estudava até as 6, e tinha umas 2 horinhas de almoço também. Aí depois das 6 eu ia no cinema, ia abstrair, ia comer com as minhas amigas, ia me divertir um pouco. Aí no domingo eu estudava também, estudava do domingo do meio-dia às 6, todo domingo estudava do meio-dia às 6. Mas domingo eu deixava mais pra fazer o que eu tinha dificuldade. O jubilou. Então, qual foi a minha preparação para entrar na Universidade Federal de Santa Catarina? Então, primeiramente, eu quero deixar claro que eu não passei do terceirão, logo já entrei na universidade, ou seja, eu, na verdade, só fui... Até o meu segundo ano, eu nem tinha noção que existia a Faculdade Federal. Eu morava numa cidadezinha em Santa Catarina chamada São Francisco do Sul. São Francisco do Sul. E nessa cidade,
não tinha cursinho. Então eu tinha que fazer cursinho em Joinville. Então toda noite eu pegava um ônibus, era mais ou menos 1 hora de trajeto, fazia o cursinho à noite, pegava de novo o ônibus e voltava para São Francisco do Sul. Então começava essa maratona de umas 4 da tarde e chegava em casa 00:30, 1h da manhã. Acordava às 8 e das 8 até as 3 da tarde eu estudava. Como era a minha metodologia de estudo? Aula dada, matéria estudada. Então todas as matérias que eu tinha à noite, eu resolvia os exercícios no dia seguinte. E durante esses 6 meses, eu só fiz isso. No sábado eu fazia a redação e no domingo eu lia atualidades e revisava os conteúdos. Durante 6 meses eu não saí, eu não namorei. A única coisa que eu beijei foi a minha cachorra que tinha lá em casa, que me dava umas lambidas na boca de vez em quando. Então não namorei, até porque também eu era muito feio, eu era muito mais feio do que eu sou hoje. Devia ter 10 quilos e parecia um cabide com a roupa. Então eu não tinha muito sucesso com as meninas nessa idade. Então eu só estudei. 6 meses estudei, fiz vestibular, passei. Passei na Federal do Paraná e passei na Federal de Santa Catarina. Mas acabei optando pela Federal de Santa Catarina, porque sempre morei em praia, e aí não achei legal a ideia de morar longe da... E claro que naquele momento, eu lembro que o meu pai, eu falei que ia fazer biologia, todo mundo dizia que eu ia morrer de fome, mas eu queria ser professor. Naquela época eu já tinha conhecido professores de cursinho, todo aquele astral, e como eu sabia me comunicar, né? Eu sabia que eu tinha esse talento de comunicação, eu falei, eu quero ser professor. Aí que o pessoal morria do coração lá em casa. Pô, o cara quer fazer biologia e ser professor. Poxa, meu filho, você é tão inteligente, vai morrer de fome, faz medicina, faz engenharia. E eu lembro que meu pai me ofereceu um carro. Ele disse o seguinte para mim, se você fizer engenharia e passar, eu te dou um carro. E ele também fez uma outra proposta. Esquece faculdade, trabalha comigo, que você já vai ganhar um dinheiro legal aí com 17, 18 anos. E eu fui forte, porque estava apaixonado pela ideia de ser professor e fazer biologia. E não tinha ninguém que ia me tirar essa ideia de paixão do que eu queria ser, nem família, nem amigos, porque eu acreditava em algo e eu sabia que eu ia ser um bom professor. Aí uma vez, uma tia minha, que é médica, obstetra, ela me chamou para assistir uma cirurgia. Ela falou que eu tinha jeito, que eu era jeitosa, que não sei o quê, que eu tinha que fazer medicina e tudo mais, mas a gente achou que fosse uma brincadeira. E quando eu fui assistir a cirurgia, eu saí daquilo, assim, encantada. Sabe, bateu aquela coisa na minha mente e falei, gente, eu tenho que fazer medicina, é isso que eu quero. Sabe, eu fui pro hospital, eu vi aquilo tudo lá dentro, eu falei, gente, medicina acabou, não tem... Principalmente por causa do Enem, a gente recebe muita gente de fora, de outros estados. Tem gente de São Paulo, de Minas, de Espírito Santo, de tudo quanto é lugar. Tem muito lugar para moradia, tem vários alojamentos e também tem a opção de você dividir apartamento, porque a demanda é bem grande. Assim, a minha turma ainda tem muito carioca, mas a turma do período passado, mais de 50% da turma era formada por pessoas de outros estados. Um curso que, assim, era um curso que eu achava que ia ser muito mais simples do que de fato é. Um curso muito complexo, muito denso, cheio de áreas. Então, assim, o primeiro ano é praticamente igual ao curso de medicina. Então, exige muito. É uma coisa assim, as provas são bem densas, bem difíceis mesmo. Você tem que saber a matéria, porque senão você não tem chance. É considerado pelo ranking mundial a melhor faculdade de odontologia da América Latina. Bom, odonto é uma área bastante boa para o mercado de trabalho, porque ela, assim como a medicina e várias outras áreas da biológicas, ela tem uma área de atuação muito grande. Então tem coisas desde, sei lá, odontopediatria, que é aquele negócio mais básico de cárie, de não sei o que, com criança, até aqueles negócios super complicados, que você vai ver um caso na vida ou na morte, que é de cirurgias específicas, de bucomaxilo e de tudo mais. Então é uma área bastante ampla.
No meu curso, então, como eu falei, são 4 anos integrais. No primeiro ano a gente já começa clinicando, eu acho isso muito interessante, porque quando você chega para clinicar mesmo, todos os dias, começa no terceiro, no caso, você já está mais preparado, você teve muitos conselhos, você viu as outras pessoas errarem e serve para você não errar. Isso é muito bom. E além de começar já com a clínica, onde você ajuda os veteranos, você já começa com laboratório, aula de anatomia, então logo de cara você já vê se você gosta mesmo do curso. Você já vê cadáver, já mexe em dente, em manequim, e eu gostei muito disso. As pessoas que se formam, elas geralmente trabalham em clínicas particulares. Também muitos fazem já 2 especializações juntos. Eu acho isso muito válido também, muito legal. Eu faço estágio numa multinacional na área de cosméticos e eu gosto muito, é bem legal. E quando você entra no mercado de trabalho, assim, você vê que vale a pena estudar, se dedicar, ir para uma universidade pública, sabe? Era uma coisa minha, eu queria estudar numa universidade pública e, assim, a Unifesp é uma ótima universidade, tem seus problemas no campus de Diadema, assim, principalmente na questão de infraestrutura e de segurança na cidade de Diadema. Os professores são ótimos, eles estão sempre à disposição dos alunos para ajudar, eles estão sempre incentivando a participar de iniciação científica, que é bem legal. Eu realmente não faço iniciação científica porque eu estagio. E é bem abrangente, assim, posso trabalhar em diversas áreas, em hospital, em pesquisa e desenvolvimento, com cosméticos, como eu trabalho, que eu acho bem legal. Posso trabalhar com drogas, novos fármacos. Eu espero conhecer um pouquinho de cada ainda, para poder descobrir o que é aquilo que eu realmente gosto. Mas eu gosto bastante já da minha área. A maioria prestou ou residência, ou fez alguma pós, alguma faculdade. E a grande maioria conseguiu passar residência no Hospital de Câncer de Barretos. Na Unifesp São Paulo também consegui área de emergência lá, uma pós-graduação lá, que é muito concorrida, é muito difícil, e conseguiram. Tem gente que escolheu trabalhar direto, né, em hospital. A maioria está em São Paulo, na verdade, porque lá tem mais opções, né? Então é uma profissão que tem muitas coisas para você fazer, tem muitas escolhas, assim, que não é voltado só para assistência, mas tem gerenciamento, várias coisas, assim. Então é bem extensa, assim, essa parte. Olha, o mercado de trabalho, no sentido do que a Unicamp prepara, ele é muito restrito ao ramo de pesquisa. A Unicamp é uma universidade que forma pesquisadores. No entanto, existem vários outros ramos que o biólogo pode seguir fora do ramo de pesquisa, né? O biólogo ele pode, por exemplo, trabalhar como consultor ambiental para empresas, porque sempre que uma obra vai ser feita, por exemplo, a empresa precisa de um licenciamento ambiental. Você pode trabalhar no sentido de melhorar as condições de trabalho da empresa para que ela emita menos poluentes, por exemplo. Aí você vai fazer uma consultoria. Os consultores são muito bem pagos, inclusive. Cada trabalho, eu acho que ele é muito, muito, muito amplo e depende muito da área que você deseja. Né? A gente tem o curso de Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro, que é bacharelado, e o noturno, que é Ciências Biológicas, licenciatura. Mas muitos eu sei que estão fazendo mestrado, inclusive abriu o mestrado da Unifesp na Baixada mesmo, grande parte dos aprovados é São Vicente. Tem gente que vai para a área de consultoria, trabalhar em empresas que tem na região da Baixada mesmo. Tem gente que vai para a área ambiental, alguns em ONGs. E em algum momento nessa sua trajetória aí você pensou em desistir, pensou em abrir mão? E o que te fez continuar firme? Então,
foi uma decisão bastante complicada, né, trocar de curso. Porque, querendo ou não, é bem esse negócio mesmo, é sentimento de fracasso, assim, de que você não é capaz e tudo mais. Mas depois que você passa por isso, você vê que, na verdade, não é assim, de fato, uma coisa pra você, né, se desvalorizar. Muito pelo contrário, você teve a coragem que muita gente, infelizmente, não tem. De você estar no meio do caminho, ver que não é aquilo que você realmente queria, ver aquilo que não é aquilo que você realmente né, esperava, tentou, sonhou, pensou por muito tempo, e ir para um outro caminho que, às vezes, né, assim, te surpreende, se torna uma coisa ainda melhor. O nosso psicológico, o nosso interior, a nossa capacidade de encarar as coisas de uma maneira X ou Y é o que de fato define. Então, conheço gente que teve essa mesma orientação e ficou completamente perdido quando, independente de ter ajuda ou não. Então, assim, vai muito de como nós somos individualmente. Embora é sempre bom ter alguém que diz a diretriz, se você está indo mais ou menos bem ou não. Eu pensei em desistir quase todos os dias, então eu tinha que encontrar forças. E acho que um conselho que eu dou é fazer alguma coisa que te faça bem, pra distrair um pouco a mente, sei lá, algum esporte, alguma coisa do tipo. Porque é muita cobrança em cima da gente, eu acho que vale a pena não esquecer de você, né? Quando eu fiz cursinho, eu esqueci muito de mim, da minha saúde, tive vários problemas de saúde, tive gastrite, peguei uma alergia no meu olho que não sarava por nada, que na verdade era emocional. E aí, só pra fechar essa parte do vídeo aí, deixa uma dica pra galera. Imagina que você tá aconselhando um cara aí, o que você deixaria de dica pra ele? Eu sou bastante exigente comigo. No segundo semestre eu foquei mais em manter aquilo que eu já tinha aprendido. Comecei a focar na redação no segundo semestre. Eu lia os editoriais dos grandes jornais e copiava o editorial, trazia resumos. Fazer aquele tanto de questões em 4 ou 5 horas, você tem que ser bastante organizada e saber que alguma questão você vai ter que pular. Ficar o tempo todo em uma questão é muito ruim, porque aí você não consegue pensar nas outras, que poderiam ser mais fáceis, e você perde muitas para ter uma questão só. Acho que prestar muita atenção no que os professores dizem, que as provas tenham questões modelo, que repetem algumas coisas. Então, nessas você não pode errar, porque essas são como que a base para você se diferenciar. Foi um dia, assim, que eu me emocionei muito, que eu não parava de chorar um minuto. Foi muito legal. E depois que cai a ficha mesmo, que você conseguiu passar, é uma faculdade pública, assim, você não... Bom, pro vestibular, principalmente os cursinhos, não é igual a escola, que a gente tem professor que cobra, que vai ter a prova todo bimestre e tal, mas vai ser uma prova muito mais difícil, né, que é o próprio vestibular. O que eu tenho para dizer é que sem disciplina, sem vontade de fazer, sem estudar, se organizar, não tem como. É difícil, mas não é impossível. Lucas, é o seguinte, viu? O que está por mais sério, uns 180 chutando. Esse ano, o negócio começou a ficar mais sério, que tá mais de 200 por vaga. O que me motivou assim, a continuar estudando foi uma visão a longo prazo. Qualquer dúvida do curso, vocês podem pedir pro Lucas, que eu comento um pouco mais. Falo para vocês como conselho para não desistirem, estudarem muito, porque depois vai valer a pena, depois vocês vão poder curtir tudo que vocês não curtiram socialmente, né, quando vocês entrarem na faculdade. E acho que também o cursinho é uma experiência de vida, você amadurece muito lá dentro, então não desistam. As pessoas queriam que eu desistisse, mas eu sonhava, assim, eu passando na faculdade, né, eu sendo professor, era um desejo muito forte. Por isso que eu sempre digo para os alunos,
Você só vai ter vontade de estudar quando você tiver um desejo muito forte por uma profissão, por uma carreira. Quando você se apaixonar pela ideia de ser um engenheiro, de ser um arquiteto, de ser um médico, de ser um dentista, né, de ser um matemático. Enquanto você não tiver muito claro o objetivo que você quer, não tiver muito claro o que você quer da sua vida, você não vai ter vontade de estudar. Então eu sempre digo, eu não tenho vontade de estudar. Você não se apaixonou por uma profissão legal, por um curso, você está perdido. E pegando um pouco esse pessoal do cursinho, vocês aí do cursinho Tupã, vocês estudam à noite. E provavelmente a maioria de vocês trabalha durante o dia. Não fique na posição de coitado. De, tem gente que está fazendo cursinho e não trabalha e tem mais tempo para estudar. Não fica nessa pegada. É claro que quem tem condições, e às vezes eu fico um pouco chateado porque eu vejo pessoas que têm condições, estão no melhor cursinho, né? O pai dá tudo pro cara explodir e o cara não estuda, o cara fica de malandragem. Né? 9 milhões e meio de pessoas vão fazer o Enem. 70% dessas pessoas não têm condições de pagar um curso de ponta. 70%. Estão loucas para fazer um curso de ponta e não podem fazer. E aí o cara, às vezes, você que está me ouvindo, às vezes tem a oportunidade e não estuda. Porque se você desistir, você vai ficar na mesma. E provavelmente, quando você senta na cadeira de um cursinho, quando você assina lá o meu site, o Biologia Total, quando você paga por um curso, é porque você não está satisfeito com a sua condição atual. Você não está... Você sabe que você quer mais, que você pode mais. Então não tem por que desistir. Eu digo sempre assim, ó. Às vezes as pessoas criticam cotas, esse tipo de coisa que não aproveita. Eu digo assim, ó. Quem quer, faz sua estrela brilhar. Não importa se é pobre, se é rico. Quem quer, faz brilhar. Às vezes demora mais do que a gente quer, mas faz acontecer. Beleza? Pessoal do cursinho Tupã, não sei nem, tô falando aqui, não sei nem se eu tô falando sozinho. Não, tem uma galerinha aqui comigo, me empolguei aqui na fala. Ó, Lucas, depois você entra em contato comigo, eu vou liberar aí 15 bolsas de estudo aí pros teus alunos, tá? Para estudar o ano inteiro comigo, lá no meu site do Biologia Total. Beleza? Já pensei em desistir quando eu tava prestando. Já chorei, falei assim, não, nunca vou passar, porque isso não é pra mim, tem tanta gente mais inteligente que passa, não vai ser eu, não vai ser eu. O negócio é erguer a cabeça e falar, vai ser eu, porque tem muita gente inteligente, mas eu também sou, entendeu? E uma coisa que eu tinha escrito no azulejo do banheiro era calma na alma e que tudo tem seu tempo. E todo mundo tem seu tempo mesmo, porque não é quando você quer passar, é quando você estiver preparado, é quando você estiver resolvido com você mesmo, entendeu? Quando você estudar, se dedicar, falar assim, não, agora eu vou passar, você vai passar. E o sorriso, e quando eu descobri que eu passei, gente, de verdade, tudo que eu chorei, tudo que eu sofri, as noites mal dormidas, festa que eu perdi por causa de estudo, acabou, deletei da minha cabeça e falei, valeu muito a pena. Se alguém pergunta pra mim, você acha que valeu a pena? Não tem nem o que responder. Valeu muito a pena. Eu até me emociono, porque, vale muito a pena. Todo esforço vale a pena. De verdade. Hoje ninguém tira o sorriso meu de falar assim, o que você faz? Eu faço medicina, eu estudei muito e é meu sonho e tá realizado, entendeu? E festa, amigo, que não vai ficar do seu lado nessa hora, tem muito. Tem muito amigo que vai falar, você não quer ir na festa comigo? Você só estuda, só faz isso? Sai de perto. Porque você tem que ficar perto agora de gente que te apoia, gente que quer o seu melhor, quer ver seu sonho realizado. Porque gente para te atrasar vai ter muito, mas gente para te ajudar é pouco. E quando você achar uma, gruda nela que ela vai te levar para frente. No meu caso era meu pai e minha mãe, e meus amigos também, mas meu pai, nossa, foi essencial para mim nessa etapa. Mas, enfim,
Eu tenho muita vergonha de falar em público, então não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei vocês, mas minha intenção era ajudar. E eu desejo uma boa prova para vocês e que todos vocês realizem seus sonhos. Não desistam nunca, porque o orgulho que dá de falar que você realizou é uma coisa que só você pode sentir. Não adianta eu falar nem ninguém. Tem que ir lá fazer por merecer e acabou. Bom, boa prova, gente. Beijo. O pessoal vai começar a chorar aqui. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um pensamento que é assim: plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Eu acho que é isso que vocês estão vivendo hoje. Tenho certeza de que vocês vão muito longe aí. Então eu queria agradecer de novo a participação de cada um de vocês. Eu acho que foi uma experiência fora de série, principalmente para mim. E, agora para os alunos aqui, ó galera, vocês têm tutores que são os professores de vocês, vocês têm os preceptores que são os empresários que acompanham vocês. Mas independente desse monte de rótulo que a gente coloca, o principal, e o que tem que ficar, é que tem pessoas dispostas a ajudar vocês. Então, vocês podem recorrer a qualquer uma dessas pessoas que conversaram aqui hoje, que falaram aqui hoje. Eles são extremamente abertos, os caras muito gente boa. E é isso aí. Lembrando que a cada semana sai um conteúdo novo, são conteúdos diferentes, com objetivos diferentes. Entra na nossa página e sempre vai ter coisa nova lá, sempre vai ter novidade. Então é isso aí. Muito obrigado de novo pela participação de todo mundo. Pode soltar a vinheta. 180 SK. Sinto que zica, pavora e gabarita. Sinto que zica, 180